É muito importante dizer que a matriz de SWOT, ela é uma ferramenta extremamente simples, desde que você faça um brainstorming muito importante com a tua liderança. Por quê? Porque às vezes a pessoa, o gestor, a alta direção, eles não têm esse conhecimento, eles nunca fizeram, por exemplo. Né? Então, é importante você fazer perguntas, você estimular, né, eles a efetivamente responderem. Uma das coisas que a gente tem trabalhado muito aqui na CADIPAC, nos nossos cursos mensais, que eu até brinco que é como a Ingrid fala, a gente tem feito o curso mão na massa, né? Aquele curso que não é a teoria. Eu provei que o curso é eu sentado na frente do computador, eu vou ali construindo com vocês, né? E a gente fez um curso exatamente de missão, visão e valores, né? Onde a gente vai construindo ali a missão, a visão e os valores. E a gente fez um também de contexto. E nesse de contexto, né? Eu vou ali fazendo a matriz de SWOT com vocês, e aí eu coloco uma série de perguntas, né, para ajudar a estimular as pessoas nesse pensamento. Então, por exemplo, vamos pensando nos pontos positivos, né? O que é que a tua empresa faz bem, né? Qual é o teu diferencial? Então, o que a tua equipe consegue efetivamente fazer muito bem? Então, são perguntas chaves que às vezes ajudam as pessoas a chegar nessas respostas. Então, como eu estava comentando, a matriz de SWOT é uma ferramenta de planejamento estratégico muito boa, muito usual e que pode ser aí uma opção para vocês nesse momento. Uma outra ferramenta que eu coloquei aqui no material para vocês também é o que nós chamamos de análise 360, né? Essa metodologia, gente, ela é muito interessante, né? Então, e ela é muito interessante por quê? Porque ela vai nos remeter a entender exatamente qual é a ideia de negócio da nossa empresa. Ela ajuda muito na hora em que a gente vai definir o nosso propósito, né? Na hora que a gente vai definir, por exemplo, a nossa missão, o porquê que a gente existe, né? Tem alguns especialistas que dizem que essa ferramenta, ela é importante ser aplicada logo no início da empresa, né? Quando a gente está ali estruturando a empresa e fazendo com que a empresa ela deslanche, né? Ela cria ali minimamente um planejamento mais simples de expansão, por exemplo. Mas vocês hão de concordar comigo que muitas vezes a empresa existe há anos, mas ela ainda não tem ela não conseguiu se situar, né? Ela não consegue. Esse meu cliente, por exemplo, ele tem mais de 30 anos, é uma indústria mais de 30 anos, e até é curioso, porque eu falei para ele assim, esse é o primeiro planejamento estratégico de vocês? E isso é comum acontecer, né? Às vezes a empresa tem anos e anos ali de trajetória, nasceu de uma necessidade, tudo, foi indo, mas em nenhum momento ela parou ali para pensar, né? O porquê que ela existe e aonde ela quer chegar, quais são seus valores, quais são suas métricas, qual é o caminho que ela precisa percorrer para atingir seus objetivos. Então, diante dessa realidade, nós poderíamos sim utilizar essa ferramenta, que é uma ferramenta, inclusive, muito boa, né? Eu, inclusive, já utilizei algumas vezes. Nesse material orientativo, inclusive, tem um passo a passo bem interessante para vocês depois olharem, e extremamente usual. Eu acho que vale a pena vocês pensarem com carinho, olharem com carinho essa ferramenta, né? Existe uma outra ferramenta também muito usual, eu acabei trazendo as mais usuais aqui, inclusive através dessa pesquisa, né, do Sebrae, quais são as ferramentas de planejamento estratégico hoje mais utilizadas pelas empresas, são essas três, apesar de que o material que eu vou disponibilizar para vocês, eu acho que apresentam 5 ou 6 ferramentas, né? Que é as 5 forças de posta. É muito interessante essa ferramenta, né? Porque ela é uma ferramenta que os estudiosos dizem que ela é uma ferramenta muito mais competitiva, né? Então, ela está muito mais com o olhar externo do que interno. Ela está muito mais interessada, através de alguns quadrantes que a gente vai respondendo, entender como está posicionado o meu concorrente e como eu me posiciono em relação a esse posicionamento dele,
né? Então, percebam, ela quebra um pouco aquele paradigma do conceito de questões internas e externas, porque ela foca muito mais no externo. O que não quer dizer que na hora que eu faço isso, eu não vou estar ali efetivamente também olhando para a minha questão interna, né? Porque quando eu faço um comparativo entre eu e o meu concorrente, eu tenho ali uma questão que tá sendo avaliada. Então, é uma ferramenta também bastante interessante. Nesse material, os quadrantes, vocês vão ver, tem um exemplo de como preencher, de como fazer, mas basicamente é essa visão, através de perguntas que a tua empresa vai responder, como o teu concorrente se posiciona e como você se posiciona. E a partir daí a gente faz uma relação, em uma relação para criar essa ideia do que eu preciso evoluir a nível de planejamento estratégico.